bom dia, boa tarde, boa noite a todos da Geral Santista, o Evaldo Rodrigues aqui novamente, junto com o Mister Lelo. Tudo bom, Lelo? Como estão as coisas por aí? Ô, Evaldo, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todos que já nos acompanham, tudo bem? Na expectativa desse grande jogo, né, Evaldo? Sim, Lelo, e agora é Brasil e Suíça, né? Uma escola europeia. Eu tenho certeza que você deve estar tudo prontinho aí para poder falar como vai ser, né? Depois dessa bela vitória no início aí, com 2 gols do Richarlison, um golaço, o segundo gol. E eu tenho certeza que nós vamos aprender coisas novas aí, mas vamos aí de história, um pouquinho de história do Brasil jogando com a Suíça, time do Santos jogando contra os times da Suíça. Vai ser bem legal os dados que nós vamos estar falando aqui, e eu tenho certeza que você vai vir no final aí trazendo aí tudo, um raio-x completo sobre esse jogo. E o Brasil com a Suíça, o Lelo, o Brasil já enfrentou a Suíça 8 vezes na história. São 8 jogos das duas seleções e o Brasil nunca teve vida fácil contra a Suíça, não. Na verdade, são 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 2 derrotas. É ali bem parelho mesmo. O Brasil fez 10 gols na Suíça e sofreu 8 gols. Por a Suíça ser um time que, né, que não tem aquela tradição no futebol, são números bem parelhos. E o mais engraçado é que em Copa do Mundo é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, o Brasil ele nunca venceu a Suíça em Copas do Mundo. São 2 jogos com 2 empates. E 3 gols para o Brasil e 3 gols também para a Suíça. Os empates aconteceram em 1950, né, com 2-2, para vocês terem uma ideia, foi aqui no Brasil, com os gols do Brasil, né, da seleção brasileira, foi de Alfredo e Baltazar. E também na última Copa também aconteceu outro empate, né, e o gol do Brasil foi 1-1 nesse jogo, e o gol do Brasil foi do Felipe Coutinho, que aí os de 50 nós não lembramos, mas os do ano da Copa passada a gente lembra. Mas o interessante é o Santos, né? Contra os times da Suíça. E nesse caso aí foram 4 jogos, o Santos enfrentou os times da Suíça 4 vezes, 4 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, uma derrota, com 11 gols pró do Santos e 7 gols contra. O artilheiro do embate, né, o artilheiro do Santos jogando contra times da Suíça, é o José Macia, o Pepe. Ele fez 3 gols nesses jogos. Os jogos foram o seguinte: em 1957, nós enfrentamos o AIK da Suíça e vencemos por 1-0 com um gol do lateral Feijó. Depois, em 1959, nós voltamos a enfrentar, né, dessa vez o Servette da Suíça, em uma dessas expulsões que o Santos fazia, e nesse jogo o Santos fez 4-1 no Servette, com Pepe fazendo 2 gols, o Pelé fazendo 1 gol, e o último gol foi gol contra. Em 1968, ou seja, 9 anos depois, nós voltamos a enfrentar um time suíço, né? Todos esses jogos, o primeiro jogo que o Santos ganhou foi na Vila Belmiro, porém os outros 2 jogos no tempo do Pelé foi lá na Suíça. E esse foi em Zurique, né? E o Santos perdeu, foi inclusive 5-4 para o Zurique, né? Já que a gente fala a partir do Santos, foi 4-5, e os gols do Santos foi 2 gols de Toninho Guerreiro, 1 gol do Pelé e 1 gol do Pepe. E o último jogo contra eles, aí é mais recente, foi em 1986, num torneio de verão, né, aqui em Santos, na Vila Belmiro. O Santos trouxe o Grasshoppers Clube da Suíça, e aí nós ganhamos de 2-1. Foi até o José de Assis Aragão quem apitou esse jogo, né, na Vila Belmiro. E os gols do Santos foi de Serginho Carioca e do Gerson, que tinha ganhado a Copa Paulista, né, a Copa São Paulo de janeiro de 84, e ele fez o segundo gol e o Santos venceu por 2-1. E esses são os jogos, né, do time do Santos contra os times suíços. Agora eu queria saber de você, Lelo,
e que todos nós queremos saber. Daqui a pouco o Brasil entra para o segundo jogo da Copa do Mundo, né? E eu tenho certeza que o pessoal de casa também quer saber, e eles já estão aí, podem ficar à vontade também para colocar os resultados, qual vai ser o resultado, seu palpite, falar alguma coisa em relação ao time do Brasil, mas nós vamos falar com um especialista, né? O Mister Lelo. O que você espera desse jogo aí de 1h da tarde, Lelo, entre Brasil e Suíça? Ô, Evaldo, Evaldo e todos que já nos acompanham, aqueles que estão em casa, no trabalho, no carro, enfim, aqueles todos que já acompanham o Geral Santista, esse jogo de Brasil e Suíça, eu acredito que vai ser um jogo tecnicamente melhor do que o primeiro jogo, tanto do Brasil contra a Sérvia, tanto da Suíça contra Camarões. Por quê? Porque aquele momento de tensão do primeiro jogo, que ambas as equipes passaram, esse momento de tensão já foi. O jogo contra a Sérvia, Brasil e Sérvia no primeiro tempo, foi um primeiro tempo tenso, difícil, porém o segundo tempo o Brasil foi lá e resolveu. Suíça e Camarões, foi um primeiro tempo difícil para a Suíça, onde Camarões foi até melhor, mas aí o time da Suíça se assentou e no segundo tempo fez o resultado. Então o que a gente sabe? O processo de confiança de ambas as equipes estão lá em alta, porque ambas as equipes conseguiram a vitória. Então eu acredito que elas entram para dentro do campo hoje, sabe, com a confiança, com a autoestima em cima, com a certeza que todos os jogadores hoje vão render no seu máximo. É o que eu imagino dessa partida de hoje, Evaldo. E a grande dúvida, se a gente puder colocar dessa forma, é a maneira, é a escalação que o Tite vai colocar em campo. E eu queria falar um pouquinho sobre essas dúvidas, sobre as possibilidades, Evaldo, que o Tite teria de escalar a equipe do Brasil para a tarde de hoje, beleza? Pode ficar tranquilo, Lelo, até porque nós não vamos ter o Neymar, né? E aí, provavelmente fará um pouco de falta, mas eu creio que Tite pode arrumar. E nós vamos ver aí contigo agora se a falta do Neymar vai ser muito sentida ou se a gente vai conseguir amenizar isso aí taticamente. Veja bem, Evaldo e os amigos de casa, é assim, eu analisei 3 possibilidades, pelo menos na minha visão, com a qual o Tite poderia iniciar o jogo no lugar do Neymar. Vou colocar as 3 possibilidades, mas eu identifiquei que uma é a mais clara. A primeira possibilidade de substituição ao Neymar é a entrada pura e simples do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador capaz de fazer esse jogo em substituição ao Neymar, cada um nas suas características, é claro, mas o Everton Ribeiro é um meia, é um jogador que tem qualidade e é um jogador também que se predispõe à marcação. Então, a possibilidade do Everton Ribeiro entrar no jogo, eu não descarto, porém acho que o Tite não vai fazer isso, mas era uma possibilidade real. A segunda possibilidade é a entrada do Fred ao lado do Casemiro e o Paquetá fazer esse homem de meio campo um pouco mais avançado. Pensando na escalação da Suíça, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Suíça, eu acho que essa possibilidade ela também é real. Talvez seja a possibilidade com a qual o Tite vai entrar em campo. Talvez seja essa, mas não seria a minha. Mas Paquetá mais à frente com o Fred de volante é uma possibilidade também muito real. Os cronistas do Brasil estão falando muito sobre essa possibilidade. Eu ainda vou ficar um pouco no aguardo, porque a terceira possibilidade com a qual eu imagino é a terceira possibilidade com a qual eu entraria em campo. No jogo contra a equipe da Sérvia, em uma das substituições, o Tite colocou o Martinelli pela ponta esquerda e puxou o Rodrigo para ser o meia. Essa possibilidade também existe, de o Rodrigo entrar como meia. E talvez fosse a melhor. Seria, então, Casemiro, Paquetá e Rodrigo, com os 3 homens de frente sem mexer, até porque eu acho que ele não vai mexer de jeito nenhum nem no Vini Júnior, muito menos no Richarlison, muito menos no Rafinha. Mas essa seria uma armação muito ofensiva. Então, vai ficar entre a entrada do Rodrigo ou então a entrada do Fred com o Paquetá sendo adiantado. E, Evaldo, uma outra dúvida também fica em relação à lateral direita, uma vez que a gente não pode contar com o Danilo. E a gente vê 2 possibilidades. A primeira delas, com a qual eu acho que o Tite não vai entrar, seria a substituição natural pelo Daniel Alves. Daniel Alves é um construtor, é um jogador experiente,
e é um construtor de jogadas. Seria mais um homem para vir de trás, construindo esse jogo juntamente com os meias do Brasil. Então, o Daniel Alves é uma possibilidade real para entrar nesse jogo. Mas aqui imagina-se que o Tite vai fazer é a entrada do Militão. Porque o Militão, então, seria um zagueiro pelo lado direito, atravessando poucas vezes o meio-campo, só para dar aquela assistência por trás para o Rafinha, para voltar uma bola e o Militão começar essa bola com o Casemiro, por exemplo. Mas o Militão seria um jogador mais defensivo e talvez explorasse, então, um pouco mais a descida do Alexandre pelo lado esquerdo. Talvez, Evaldo, e o pessoal de casa que nos acompanha nesse momento já está na expectativa do jogo, ou pós-jogo, talvez o Tite, então, entre com o Fred e com o Militão. E tem um porquê. Como eu também falei no primeiro jogo, que eu achava que ele entraria com o Vinícius Júnior, porque tinha um porquê tático, também tem um porquê tático entrar com o Fred e entrar com o Militão, apesar de imaginar-se uma seleção mais defensiva. É que o setor de meio campo da Suíça, mais o setor de ataque, hoje é um setor forte. É um setor que tem no meio campo o Freuler e o Xhaka, que são jogadores de meio, mas que saem rápido para o jogo num contra-ataque fortíssimo. E tem os jogadores de frente, com o Shaqiri, o Embolo e o Vargas, que são jogadores rápidos, dinâmicos. O Vargas, então, pelo setor da ponta esquerda, que talvez seja um embate direto com o Militão, é um jogador muito rápido. E o contra-ataque da Suíça é muito forte. Diferentemente de outras épocas. Hoje, o sistema mais vulnerável da Suíça é o defensivo. Por incrível que pareça, individualmente falando, mas o setor ofensivo da Suíça hoje é um setor forte. Por conta disso, cronistas do Brasil acham que o Tite pode iniciar com o Militão e com o Fred. Porém, na minha opinião, eu iniciava com o Rodrigo na meia e com o Daniel Alves como construtor das jogadas. Dessa forma, o Evaldo, nos espera é aguardar. O Tite é super inteligente, ele sabe o que o Brasil precisa taticamente para esse jogo. Eu tenho certeza que aquilo que ele colocar em campo, o Brasil vai render o seu melhor. E a expectativa, Evaldo, é de que a gente consiga, num jogo difícil, como você colocou, da história entre Brasil e Suíça, que é um jogo, sempre foi um jogo difícil, 2 empates, a expectativa é que o Brasil hoje consiga a sua classificação para que a gente possa ter tranquilidade para que contra o jogo de Camarões a gente só faça um jogo teoricamente amistoso para se preparar para as oitavas de final. A minha expectativa é essa, Evaldo, de classificação hoje. Vamos aguardar, né? Sim, uma boa vitória leva o Brasil aí à segunda fase da Copa do Mundo e é o que a gente espera, né? O time está muito sólido e a gente espera. Mr. Lelo, muito obrigado, né? Sempre com cirúrgico nas suas análises e nós aguardamos realmente hoje uma bela vitória da seleção brasileira para a gente seguir aí rumo ao Hexa lá no Catar. Um abraço, Mister. Deus abençoe a todos da Geral Santista e vamos firme aí com o Brasil.